Oi, gente, boa tarde, muito bem-vindos aos Donos da Bola desta terça-feira. E quem tá chegando na resenha mais bem informada da sua TV é Sérgio Boas. É contigo mesmo? É comigo mesmo, tudo bem, Cris? Tudo ótimo, Boas. Vamos falar dessa vitória do Grêmio, mas o assunto do dia é a relação, a lista dos jogadores do Inter inscritos na Libertadores da América. E essa informação chega com Gabriel Correia. Olha só, os 30 inscritos: Keiler, Bruno, Zeca, Rodrigo Moledo, Patrick, Wendel, Nico Lopes, Edenilson, Paulo Guerreiro. O Paulo Guerreiro, mesmo não podendo jogar ainda, né, Gabriel? Já está na lista, deixa o torcedor mais aliviado. Tudo bem, Cris, Sérgio? Bom, o negócio é o seguinte, nessa lista, você falava do Paulo Guerreiro, ele vai estar disponível a partir da 4ª rodada, inclusive, da Copa Libertadores da América. O Inter anunciou no final desta manhã os 30 nomes que estarão disputando a competição, como a gente pode ver na imagem, e o destaque são os goleiros, porque são 3 nomes: Marcelo Lomba, Keiler e Daniel. Isso mesmo, Marcelo Lomba, Keiler e Daniel. Danilo Fernandes não está 100%, apesar de estar trabalhando, não está 100% e não vai estar na lista. E aí entra um adendo importante. Goleiros, caso confirmada a lesão, seja ela grave ou uma lesão que vai tirar de bastante tempo, a Conmebol permite a troca independente do período. Então, por isso, imagino, não tenhamos colocado Danilo Fernandes neste momento e colocado apenas 3 goleiros mesmo na relação. E destaque também Camilo, ele que não vem sendo muito aproveitado, é verdade, está na lista dos 30 nomes, vai vestir a camisa de número 21. Dos contratados, apenas o lesionado Matheus Galdesani não está entre os 30 nomes que vão disputar a Copa Libertadores da América. Cris? Tá certo, Gabriel. Sérgio Boas, Danilo Fernandes fora. Isso, né, causa uma estranheza. Eu esperava que o Danilo Fernandes já fosse utilizado esse ano, né? Um longo tempo a parada desse goleiro, que é muito bom, faz falta pela qualidade técnica e experiência dele. Foi muito importante nessa retomada do Internacional desde a Série B. E ele é uma liderança, né? Sim. Agora, o Inter está com um dos melhores goleiros do Brasil, que é o Marcelo Lomba, e tem o Daniel. Daniel é um goleiro promissor, então eu vejo o Internacional bem servido, apesar dessa ausência do Danilo Fernandes. E fazendo também, né, uma referência ao Keiler, que também, quando entrou, mostrou... Fica com uma boa alternativa. Agora, com o Marcelo Lomba e o Daniel, o Inter vai bem. Ô, Serginho, e Guerreiro na lista, né, embora não possa jogar ainda, já está lá relacionado entre os inscritos. É a cereja do bolo. Quando o Internacional puder contar com o Paulo Guerreiro, sem dúvida alguma, será o grande acréscimo ao time colorado. E você pode entrar na nossa resenha, entra na resenha dos Donos da Bola, pergunta aí pro Serginho Boas, mande o seu WhatsApp para 51 992 24 1220. Boas responde tudo, né, Boas? Eu não fico em cima do muro. Posso responder até errado, mas não fico em cima do muro. Isso que é importante, viu? O repórter Matheus Dávila traz o primeiro destaque do Grêmio, que venceu o Veranópolis ontem na Arena. Fala aí pra gente, Matheus. Fala, Cris, boa tarde a todos. O Grêmio venceu a equipe do Veranópolis pelo placar de 2-0 aqui na Arena. Vitória que garantiu o tricolor nas quartas de final do Campeonato Gaúcho. Matematicamente, de forma antecipada, uma tranquilidade para o técnico Renato. Agora vem o intervalo até a estreia na Copa Libertadores da América. Aquela taça ali atrás que é o grande objetivo do torcedor gremista. E o Renato garante estar preparado, ainda mais depois do curso da CBF. Todos vocês têm diploma? Na verdade, eles queriam me dar nota 11. Eu falei, tá bom, 10. Entendeu? Tá aí, ó. E na volta do agora diplomado Renato, Grêmio embalou para a Libertadores com uma vitória sobre o Veranópolis na Arena. Quando o Grêmio entra em campo na Arena, o torcedor já sabe o que esperar. A vitória. Só que vencer não basta. Tem que fazer bonito. Tipo Luan, na habilidade. Ou Everton, com a caneta. Claro que o time procurou o gol também, e desde cedo. Na bola parada, Marinho mostrou o que queria. Só que foi de cabeça
que aconteceu. Marinho, 1-0. Foi um jogador que eu pedi bastante para a diretoria, para o presidente, eles trouxeram. E agora está dando a volta por cima, porque eu conheci o Marinho de outras datas, de outras épocas, e eu sempre gostei do futebol dele. E o placar só não foi ampliado porque Leonardo não pegou bem nela. Na segunda etapa, o Veranópolis tentou mudar a situação. Só que os ataques do Grêmio levavam mais perigo. E precisou de 9 minutos para ampliar. Ele de novo, Marinho, meio sem querer. Para não dizer que o goleiro Paulo Vitor não trabalhou, teve essa defesa aí. E mesmo com mais oportunidades, o placar ficou assim. 2 para o Grêmio, 0 para o Veranópolis. Tricolor classificado para as quartas de final do Gauchão. Foi isso que o Renato pediu pra gente. Ele teve pouco contato com a gente, que ele estava lá no curso, né? Mas o que ele passou pra gente ali antes da partida, na palestra, foi essa concentração, ter esse foco, e foi o que a gente fez ali durante o jogo. Conseguimos 3 pontos e a classificação, que era o objetivo principal. Com a classificação assegurada no Campeonato Gaúcho, o foco passa a ser a Libertadores. É agora, dia 6 de março, a estreia do Grêmio contra o Rosário Central. O objetivo do técnico Renato é ajustar todos os detalhes para reencontrar a América. Lição de casa feita no Campeonato Estadual. Aliás, por falar em lição, o Renato voltou do curso da CBF cheio de moral. Todos vocês têm diploma? Na verdade, eles queriam me dar nota 11. Eu falei, tá bom, 10. Entendeu? É com treinador estudado e time embalado que o Grêmio se encaminha para começar mais uma luta na Libertadores, na busca pelo tetracampeonato da América. Valeu? Tá aí, ó. Sérgio Boas. Larga a bola quicando pro Renato, ele deita e rola, né? Agora diplomado, hein? É isso aí, diplomado, um técnico respeitadíssimo no futebol brasileiro, que tem metas, tem objetivos e tem um grande mérito de recuperar jogadores. O caso do Marinho é o exemplo mais claro. O Marinho estava numa fase ruim, não estava interessado, e o Renato foi lá, chegou nele e colocou o Marinho hoje como um jogador totalmente integrado ao elenco. E até toda aquela polêmica do Marinho, nas redes sociais, aquela história toda, está apagado. O Marinho está totalmente, plenamente recuperado e é, talvez, o substituto de Ramiro. Será que não, Boas? E mais do que isso, Cris, o grupo aceitou bem, né, o pedido de desculpas dele, deu um escorregão e agora está muito bem integrado e com a torcida o apoiando. Isso é muito importante. Porque ele está jogando bem e vai ser titular na arrancada da Libertadores, não tem dúvida disso. Não tem para Montoya? O Montoya, o time, na minha opinião, que começará lá em Rosário é o que jogou ontem. Ah, sim. Esse é o time. E o Montoya ficará no banco de reservas. É a minha percepção no momento. O Marinho já... Bom, o Marinho já superou essa parte, já se provou que está pronto para jogar. No momento não teria como tirá-lo do time, na minha visão. E o Montoya é um jogador que ainda busca um ritmo adequado de jogo. Tu falou que o Renato é um dos técnicos mais respeitados do Brasil, e sim, isso é uma realidade. Ele seria um substituto, não estou aqui, né, fazendo a terra arrasada para o lado do Tite, não, mas vai que o Tite saia da seleção brasileira. Será que o Renato seria a primeira opção da CBF? Hoje o Tite vai dar sequência ao trabalho dele. A Copa América é uma competição que vai até dar ao Tite uma possibilidade de um início de recuperação, mas respondendo a tua pergunta, é assim. Ele é o primeiro da lista, tu acha? Para mim é. E caso o Brasil não vença aí a Copa América, talvez... Muito risco para o Tite sair. Bom, olha só, no Inter também agora é tudo Libertadores. E o time, será que está pronto mesmo? 8 dias de trabalho. 8 dias para acabar com um jejum de 3 anos. 8 dias de ansiedade para o torcedor. Mas tem de ser só para o torcedor. Para o técnico Odair Hellmann... O time está preparado, o grupo está preparado, nós vamos iniciar forte, vamos fazer uma competição forte, é da nossa característica. Claro que como qualquer outro clube que vai entrar na Libertadores, vai evoluir
durante a competição. É assim que o campeão às vezes não começa nem ganhando e já foi campeão. As competições têm essa característica. É hora de virar a chave. Se preparar para um desafio que promete ser o mais pesado do ano colorado. Afinal, a Libertadores tem suas peculiaridades. São times aguerridos, times que marcam muito em cima, mas tenho certeza que o nosso futebol também é assim, marca muito e consegue essa bola para jogar, e a gente vai estar preparado. O primeiro adversário será conhecido nesta quarta-feira. Palestino ou Tajeres? O jogo de estreia do Inter contra um deles será fora de casa. Destino Chile ou destino argentino? E o time do Odair? Chega como para esse primeiro duelo no dia 6? Nós tivemos bons jogos, alguns jogos tivemos mais dificuldades, mas de um jogo para o outro a gente sempre corrigiu, evoluiu em algum aspecto, que isso que é importante. Eu acho que no futebol você vai ter sempre coisas a evoluir, corrigir. Vamos lá, tentar esboçar uma equipe para a estreia. Marcelo Lomba é o goleiro. Na lateral direita, Zeca. Dupla de zaga com Moledo e Cuesta. O Iago vai na esquerda. Dupla de volantes mais do que confirmada, Rodrigo Dourado e Edenilson. As dúvidas começam a partir daí. Opções não faltam. Nonato, Patrick, D'Alessandro, Nico Lopes, Neilton, Potker, Pedro Lucas. Isso, claro, sem falar no Guerreiro, que só pode jogar em abril. Quem pintou bem no último domingo foi o jovem Sarrafiori. Fez o gol da vitória. Se credenciou para daqui a pouco tentar cavar um lugarzinho no time também. La verdad que marcar siempre es lindo, como lo dije, sea la competencia que sea, y estoy muy contento, muy cómodo en el club. La verdad que estoy muy agradecido a todos. La verdad que había pasado 6 meses duros y la verdad estoy feliz de estar acá. Como falamos, serão 8 dias de ansiedade, trabalho e aquele sonho. Ah, aquele sonho. Boaz, que Inter precisa entrar em campo para repetir aquele feito de Fernandão ali, ó, e levantar a taça da Libertadores. Que Inter é esse, principalmente do meio para frente? Primeiro que o Inter não tem o elenco igual aquele, né? Não dispõe de um elenco igual aquele. A matéria do Schenck indica alternativas. O Sarrafiori é um garoto que tem garrafa para vender, já deu para ver isso. Se ele ganhar um pouco mais de uma estabilidade física, é um jogador que vai dar uma resposta muito boa ao torcedor colorado. Eu acredito que o Nonato deva permanecer na equipe, né? E a dúvida vai ficar lá entre o Pedro Lucas. Eu acho que o Pedro Lucas é um cara que também está se credenciando a arrancar como titular na Libertadores. D'Alessandro? Vai curtir um banco. Vai curtir o banco, Boaz? Eu acho que vai curtir um banco e vai entrar no decorrer dos jogos. Guerreiro é titular. A partir do dia 5 de abril, Guerreiro é titular. A partir do momento que ele tiver condições, é titular indiscutível. E até lá, quem seria esse ataque? Pois é. Pedro Lucas, Neilton? Eu estou acreditando que o Pedro Lucas e o Neilton vão jogar. Agora tem tantos nomes aqui que a minha cabeça está uma lasanha. E aí imagina a cabeça do Odair. Ele já deve ter... Bom, mas aí ele ganha um monte para resolver esse problema. Mas tu também ganha bem para responder aqui para nós, tá? Não, mas eu fiquei aqui com uma lasanha na minha cabeça, porque o Schenck botou um monte de alternativas. Isso é bom, não fala em lasanha essa hora, Boaz. Fazer fome. O quê? Ô, Boaz, mas claro que o desempenho do Inter na Libertadores passa pela afirmação do técnico Odair Hellmann, porque essa Libertadores é para ele se firmar como um grande técnico do futebol brasileiro, né? Vamos colocar aí, como disse o Schenck, o nosso repórter, Dourado e Edenilson, não tem que discutir. Nico Lopes não tem que discutir. Acredito que o Neilton e o Potker vão jogar. E aí faltaria uma vaga. Tô certo, Schenck? Faltaria uma vaga. Eu acredito que será do Pedro Lucas. Então tá. O Potker eu falei aqui? Falou do Potker. E da Alessandro? Banco. Curti. Vamos lá, Rádio Bandeirantes. Ou eu coloquei 12 no time. Não tem problema. Vamos lá, Rádio Bandeirantes, toque de bola. Hoje, time completo: Claudião, Daniel, Bagé, Paulete e César.
Oi, tudo bem, Cris? Tudo bem, Serginho? Tudo bem, tranquilo. Vocês ficam bem aí, um de azul, outro de rosa, tá? Uma combinação bonita. Obrigada, vocês também estão todos ótimos. Mas eu uso ótimos rosa não é a mesma também, coisa que viu? bonitos. Eu uso rosa. Meu pijama é rosa. Mas, ô Serginho, nós estávamos debatendo aqui, Cris Bart, sobre essa lista do... Entre tantas coisas, né? Mas também sobre a lista da Libertadores do Internacional. E é praticamente um consenso aqui na mesa que não devesse ter inscrito o Camilo, que está com o contrato perto de terminar em julho, e, por exemplo, não foi inscrito o Richard, né, senhores? Que poderia dar um pouco mais, né? O meu problema em relação ao Camilo, além de eu achar que ele não tem tamanho para o Inter, é que ele está tomando o lugar de um menino que poderia ter sido melhor aproveitado. E eu vejo isso em cima das contratações que o Internacional fez, tendo meninos na base melhores, trouxe jogadores piores e 3 vezes mais caros. Eu entendo que a presença do Camilo na lista é uma forma de dar vitrine para negociar o jogador lá adiante. Ou uma evidência de que o grupo do Inter ainda é fraco. Não, e outra, né? O Internacional contratou e vai para Libertadores com os meninos. Eu acho. Então também não faria isso, né? Eu acho que o Camilo está na lista em função de que existe uma comissão que faz avaliações e não comprovaram que esses meninos possíveis para ocupar esse espaço não estão prontos ainda. Isso aí. Mas pode estar errada também a avaliação. Pode. Mas o Bagé, o Camilo, está em cima do que disse o Daniel Oliveira, né, de uma possibilidade de uma negociação, seria, né, caso ele jogasse. Mas será que ele vai jogar? Claro que não. Não fica, por isso que fica mais difícil ainda de entender, né? O porquê que mesmo terminando o contrato dele, o contrato do Camilo termina durante a Libertadores da América, né? A menos que ele vá ali na frente ser substituído, né? Eu acho que a conclusão é a seguinte, o Odair gosta dele. É só isso. Isso com certeza. Mas gosta, mas ele não... Gosta dele como jogador. Mas ele não fardou esse ano? Não. Ele não fardou esse ano, ele não vai fardar na Libertadores. Ele não fardou porque ele teve o surgimento de outros jogadores, como o Nonato, por exemplo, e o Sarrafiore, que estão por ali, que apagaram e mostraram para todo mundo. Para mim não, porque eu já tinha visto que ele não joga nada. Mas mostraram que ele não tem condições de estar no grupo do Inter. O Led tem uma bronca do Camilo. Não, eu tenho uma bronca do jogador. O cara que não se movimenta, não pifa, não chuta, não marca. Ele não tem intensidade, não é o que se cobra hoje, né? Até porque provavelmente na Libertadores vai ser exigido para a função dele um jogador com tudo isso que ele não tem. Claro. E eu lembro do jogo contra o Paraná Clube, quando aos 48 ele fez um gol que o estádio todo levantou. Mas é um baita exemplo. Super Paraná, né? Perfeito. Só que é o seguinte, e aí vai gol de bola parada, um gol de bola parada. A resenha lá na Rádio Bandeirantes, Alex Bagé e a turma do Toque de Bola. Mas quem entra na nossa resenha agora é o telespectador. Solta lá o nosso WhatsApp. A formatação com Dourado, Edenilson, Nonato e D'Alessandro, no losango, com 2 atacantes abertos, Nico Lopes e Potker, até a chegada de Guerreiro. Não seria o time ideal para o Inter? E aí, Boaz, essa é a pergunta do Paulo Ramos de Ijuí. Paulo Ramos, lá de Ijuí. Eu entendo que cada torcedor, né, tem o direito de ser um pouco técnico, né? De escalar o time, claro. E eu respeito as opiniões. Eu vejo o Patrick como titularíssimo no time do Internacional para a composição do tripé de meio campo. E hoje, com todo o respeito, do D'Alessandro para arrancar no banco. Não estou discutindo aqui a qualidade técnica, não seria assim um insano para discutir a qualidade técnica do D'Alessandro. Eu estou tentando entrar na cabeça do Odair. Tá difícil entrar na cabeça do Odair, né? Porque tem muita opção, hein, Boaz? Não, ele tem alternativas, mas ele que resolva. Ele tem o tempo para resolver, ele já mas já é dia 6 agora. Não, ele tem 10 dias. Acho até que já está resolvido. Está resolvido. Então tá. Olha só, a seguir tem muito mais donos da bola e não perca. Tem a venda do garoto TT do Grêmio para o futebol da Ucrânia, 42 milhões de reais. A terceira maior venda da história gremista. E o técnico Renato Portaluppi comentou a saída do garoto. Olha só. Ele foi para a seleção, ele foi para... Comigo tem que jogar. No grito, no papo, só vou ficar se estiver no profissional do Grêmio, isso aqui comigo não vai colar nunca. Estamos de volta com os donos da bola hoje, com o Serginho Boaz na resenha.
E olha só, Boaz, hein? O Grêmio confirmou ontem a venda do jovem atacante TT para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Foi ele que se despediu antes mesmo de estrear no time profissional. 42 milhões de reais e ainda 15% dos direitos de uma futura revenda. Esses são os valores que o Grêmio terá direito pela venda do jovem TT, 19 anos, que está indo para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. O garoto e seu empresário falaram com a imprensa ontem. Independente da situação, a gente tinha que trabalhar, porque se não fosse agora, para frente também ia acontecer essa mesma situação. Então, chegou agora tão de repente, a gente não esperava tanto, mas agora eu estou muito feliz também em poder ajudar minha família, ajudar as pessoas que eu mais amo. A gente também não tinha o desejo de sair, né? A gente falou para ele, não, a gente vai trazer a proposta. Só que a intenção nossa é ficar no Grêmio, né? Daí foi desandando, a gente estava lá no Chile. E aí foi que o Shakhtar se acertou com o Grêmio, a gente se comunicou, e a nossa falou, a gente aqui tá tudo certo, e aí é com vocês. Aí quando a gente chegou, a gente foi negociar de novo, e aí a gente fechou agora na quinta proposta do Shakhtar. À noite, depois da vitória sobre o Veranópolis, Renato Portaluppi respondeu sobre a saída do jogador e foi contundente. O jogador da base do Grêmio, ele vai chegar no profissional no momento que ele demonstrar que tem condições de estar no profissional do Grêmio. Não adianta o empresário vir aqui tumultuar, não adianta amiguinho, não adianta isso, não adianta aquilo. O jogador vai estar no profissional do Grêmio quando observar que ele está dando conta do recado lá embaixo. Ah, ele foi para a seleção, ele foi para... Comigo tem que jogar. No grito, no papo, só vou ficar se estiver no profissional do Grêmio, isso aqui comigo não vai colar nunca. Além de falar da venda, TT também comentou sobre o CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, usado para as categorias de base. Tenho certeza que esse dinheiro vai ser investido na base, nos alojamentos, no CT do Grêmio, CT Hélio Dourado, porque eu fico me perguntando que não pode ter uma situação dessa, o Criciúma, Atlético Paranaense, ter uma estrutura maior que a do Grêmio. O Grêmio hoje é uma potência, então não pode isso acontecer. Então eu tenho certeza que esse dinheiro vai ser investido no CT, nos alojamentos da equipe da base. O garoto até já embarcou para a Ucrânia, destino Donetsk, com o apoio dos amigos e familiares. Ele foi, mas garante que volta. Não seja um adeus, mas até logo, né? Então acho que daqui a 10 anos, quem sabe, a gente pode voltar e se reencontrar novamente. Olha, Boaz, sinto uma torta de climão. Essa história aí. De limão. Uma torta de climão com as declarações do Renato. Até porque a de limão é muito boa, né? Claro que para ele é um excelente negócio, ele é um profissional. Para o Grêmio também, mas parece assim que a coisa não ficou muito amistosa, né, nessa saída. Acho que está bem claro, tenho certeza que ficou bem claro na declaração do Renato que houve uma pressão para que ele fosse utilizado. Tipo, ou eu sou utilizado no time principal ou quero sair. Então, como surgiu essa proposta muito boa, excelente para o Grêmio. Sim, Grêmio, também. E eu não tenho dúvida, o garoto tem muito talento, tomara que ele faça muito sucesso por lá, mas o Grêmio não poderia abrir mão da negociação. E sobre... Então não teve nada de precipitado, vendeu o TT. Não, o Grêmio não poderia abrir mão dessa negociação. Tá aí, ó. Abrir mão desse dinheiro. O Grêmio fez um excelente negócio. Sim. Agora, sobre as melhorias lá no CT Hélio Dourado, eu não vejo por que algumas pessoas condenaram a manifestação do TT. Não vejo. Acho que ele tem todo o direito de falar isso e o Grêmio vai melhorar o CT. Ele tem todo o direito Dourado, de desejar claro. Isso, né? Que melhora as E também coisas, tem o direito de se manifestar. Eu também acho. Isso sim. Agora, rolou um criminho ali, hein? Total. Gabriel, olha só, vamos chamar o Gabriel Corrêa, tá lá na Central Band de Esportes. Muita gente não sabe, mas o Matheus Henrique do Grêmio e o Nonato, a nova sensação do Inter, são amigos, parceiros, brothers, é isso? É isso. Se vocês estão falando de clima ruim, os dois têm clima muito bom. Tanto o Matheus Henrique
quanto o Nonato. Por quê? Eles jogavam juntos na equipe do São Caetano, lá em São Paulo, no interior, onde eles eram treinados pelo técnico Pintado, que por muito tempo trabalhou na equipe do São Paulo. E o Nonato até jogava com o meio, o Matheus Henrique um pouco mais recuado, mas eles são muito amigos. E o Matheus Henrique falou, inclusive, porque ele está vendo agora o seu amigo ganhar um pouco de espaço entre os titulares do Internacional. Não, a gente se conhece desde 2013, jogamos junto na base, subimos junto no profissional. Nossa relação é de irmão mesmo. Eu conheço a família dele, ele é a minha, eu vou na casa dele, ele vai na minha. Então, como eu falei, desejo tudo de bom para ele, por mais que ele esteja no nosso rival, mas é rival dentro de campo. Fora de campo, a gente é irmão mesmo. Tá aí a declaração do Matheus Linda Henrique. declaração. Assim é que se faz o futebol, Claro, o dentro de esporte. campo tem a rivalidade, porque são profissionais, além de tudo. Mas fora de campo, são é isso que o irmãos. torcedor tem que colocar na cabeça. Quando vem um clássico e os torcedores brigam. Não, os jogadores se dão, são profissionais. Os jogadores se dão com os técnicos, né? O Luan, cumprimenta o técnico Odair. Tem que ser Não assim. é? Porque né, a vida é muito mais do que isso. Vamos falar do Matheus Henrique, ô Boaz. É um nome que já está afirmado, né? Afirmado no Grêmio. Assim como o Nonato busca ainda essa afirmação, embora ele seja a sensação do Internacional, o Matheus Henrique sim já está afirmado. Tá bem, jogador que foi bem nas oportunidades recebidas, né? E é uma grande opção que o Renato tem para os jogos do Grêmio. E Nonato? Nonato, tu acha que já é uma realidade? Ele tem que... Ele precisa de ter... Ele precisa de mais jogos. Mais jogos, mas já provou que tem muita qualidade esse menino também. Esse é o jogador que dará futuramente recursos ao caixa do Internacional. Ele é o grande desarmador dessa equipe, Boaz? Ele é muito participativo, ele é um jogador que eu entendo tem que ficar com uma incumbência de fazer aquela ligação rápida entre o desarme e lançar a bola. Olha como ele é combativo, ele dá muito combate, é um jogador muito bom. Então o que eu entendo é que o volante desarma, tem que largar a bola para ele dar velocidade a contra-ataques. Tá aí, ó. Nonato e Matheus Henrique, amigos, principalmente irmãos fora de campo, e se respeitam dentro de campo, isso é maravilhoso e é um belo exemplo para os torcedores. Me enrolei toda, vamos de WhatsApp. Quem tá mandando mensagem pra gente? Donos da bola, a gente sabe que o Grêmio tem um grupo forte. Quem é o grande adversário do Grêmio nessa Libertadores aí? Diz pra nós aí, Sérgio Boaz. Um abraço a todos aí, Fernando de Rio Grande. Obrigada para nossa audiência lá em Rio Grande, zona sul do estado, ó. Beijo para todos vocês. É contigo mesmo. Bom, agora, se for na primeira fase, né, se formos considerar a primeira fase, mesmo estando no mau momento no futebol argentino, eu considero o Rosário, o primeiro jogo, como o adversário mais forte do grupo. Agora, num contexto geral... Na briga pelo título. Briga pelo título, tem Cruzeiro, né, tem o Palmeiras do Filipão. Eu não sei como é que vai se portar fazendo aqui uma relação da nossa rivalidade, como é que vai ser o Inter, especialmente quando tiver o Guerreiro, mas no primeiro momento... E tem o River Plate. Tem o atual campeão, né? Mas vejo dos brasileiros Palmeiras e Cruzeiro. Não acredito no Flamengo. Tá aí, ó. Tá aí a opinião de Sérgio Boaz. Vamos lá no toque de bola? Porque Alex Bagé tá lá comandando a resenha mais confirmada da sua rádio. Time, a qualidade do time. Essa história de fator local, ela passa muito pela qualidade. Mas o clima, o ambiente ajuda. O fator local, o César, o fator local ele te acrescenta muito mais quando tu tem um time que ele vai, pela qualidade técnica, precisar disso. Quando tu tem, claro, quando tu tem um time, quando tu tem não um decide, time, mas ajuda. Quando tu tem um time tecnicamente muito melhor do que os outros, tu já enfrentar esse time é difícil. Às vezes o fator local é consequência. Às vezes, quando o teu time não é bom, às vezes o fator local até prejudica. Serginho, eu discordo. Mas é que nós vamos chegar no mesmo ponto. Nesse caso da Libertadores pro Internacional é fundamental. Nós vamos chegar no ponto da qualidade. Mas claro. Nós vamos chegar no ponto da qualidade, porque por mais que tenha tido superação em qualquer um dos grupos, a gente vai estar sempre grupos qualificados, que ganharam a Libertadores. Claro. Sempre tinha um time bom. Claro. Pode até em determinado momento, o Paulete sempre traz esse exemplo, mas o Grêmio jogou a final de 2017 contra o Lanús. Tudo bem, mas o time do Grêmio era qualificado para ganhar a Libertadores. Os anos que o Internacional ganhou também chegava com qualidade, né?
O diferencial vai acabar batendo sempre na qualidade. Claro, claro. É ou não é o Serginho Boas? Bom, a qualidade é fundamental, né? Isso é indiscutível. Agora, eu entendo que o fator local faça, sim, uma diferença. Não tenho dúvida alguma. Imagina pegar o Flamengo com 70 mil pessoas no Maracanã. É muito melhor, seria muito melhor pegar com 3 mil torcedores, né? É que essa situação, ela mexe com o emocional de cada um, né? A hora que entra em campo e que tu não consegue visualizar o rosto de ninguém, tu só vê aquele barulho, aquela situação, quem não tiver um emocional forte e psicologicamente não for forte para o enfrentamento, sente. Agora o jogador, o Paulete... E o grande jogador se motiva também. Exatamente. Se motivam com o palco cheio, né? Gostam de... como os atores, que gostam de uma peça com o teatro cheio. Então, o Renato, por exemplo, passava por cima, o Paulo Roberto Falcão passava por cima. Os grandes jogadores usam como combustível, Rivelino, Romário, Ronaldo. E quando tu tem um time que ao natural não consegue passar por cima, precisa muito mais do ambiente. Precisa muito mais do ambiente. O único cara que pipocou numa final de brasileiro foi o Cláudio Duarte, que entregou pro Valdir, né? Mas aí nós vamos de novo para a qualidade. O Valdir jogava muito mais que o Claudião. Boa, Serginho. Muito boa, Serginho. Mas na verdade... Claudião baita lateral, que ia disputar a Copa do Mundo e o joelho atrapalhou o homem com 27 anos. 26, rapaz. Não bota mais um. Tá certo mas aí. na verdade, eu acho que sempre acaba... comandando lá a resenha na Rádio Bandeirantes. E agora vamos voltar à redação com Gabriel Correia, que traz os jogos da 8ª rodada e a classificação do Gauchão 2019. Exatamente, Cris. Até porque hoje tem mais uma partida para fechar essa 8ª rodada, no duelo entre São José e Brasil de Pelotas. A 8ª rodada que já teve, a gente vai conferindo na tela, São Luís de Jujuí, que venceu a equipe do Juventude pelo placar de 3-2, destaque para o Marcão, fez 2 gols e é o artilheiro do Campeonato Gaúcho. O Caxias recebeu a equipe do Pelotas, venceu por 2-0. Teve o Internacional, que venceu também jogando fora de casa, venceu por 1-0. O Aimoré jogou no Clássico contra o Novo Hamburgo, Clássico do Vale, 4-2 de virada. O Novo Hamburgo até abriu 2 vezes o placar, mas sofreu a virada. Grêmio que venceu o Veranópolis por 2-0. E hoje, às 7h15 da noite, o São José recebe a equipe do Brasil de Pelotas, que vive um momento muito complicado na tabela de classificação que a gente vai poder acompanhar. O Brasil de Pelotas luta para não cair na competição. O Brasil de Pelotas é o 11º, tem 4 pontos apenas. Grêmio segue na liderança, 20 pontos, seguido pelo Inter com 16, o Caxias, o São José, o Aimoré e o Pelotas ali estão na zona de classificação, assim como o São Luís e o Novo Hamburgo, Juventude e a equipe do Avenida, naquela zona onde nem é rebaixado, nem cai com 10 e 6 pontos, mas Veranópolis e Brasil de Pelotas numa situação bastante complicada. Hoje, o Brasil precisa vencer fora de casa para sair da zona do descenso. Cris. Tá certo, Gabriel. Olha só, a gente dá um tempinho, tá? E a seguir tem ele, Sérgio Boas. Sabe onde? Na marca do pênalti. Já, já. Estamos de volta e ele, Sérgio Boas, está na marca do pênalti. E a pergunta, Boas, é do Jorge Gonçalves, de Canoas. Serginho, quem deve ser o cobrador de pênaltis do time do Inter? D'Alessandro, Potker ou Nico Lopes? Um abraço para o Jorge aí de Canoas, Nico Lopes. Bom, fala. Nico Lopes. Ele tem um aproveitamento muito bom. Nico Lopes. Vamos voltar lá na Central Band de Esportes, lá na nossa redação, onde está o Gabriel Correia. Não temos, Gabriel. É com a gente mesmo aqui, eu com o Boas. Boas, falando nas cobranças de pênalti, Neilton perdeu, lamentavelmente, pênalti. Pois é, ele é um bom batedor. E o que deu? Será que é o peso de vou fazer agora meu primeiro gol com a camiseta do Colorado? Será que isso que pesou? Ali, ele se perdeu um pouco, embora... Vou recordar o Neilton pelo Vitória da Bahia, onde ele tinha um aproveitamento muito bom. Desclassificou o Inter da Copa do Brasil, inclusive? Ele é muito bom batedor. Aconteceu, né? Fazer o quê?
Aconteceu. É verdade, tá aí, ó. Ainda a torcida guarda o primeiro com gol. Sobis também, lá em Veranópolis. Pois é, mas a torcida ainda guarda o primeiro gol de Neilton com a camisa do Inter. E faltam 8 dias para a estreia da dupla. 8 dias, gente, para a estreia da dupla na Libertadores da América. Rosário Central e Grêmio na Argentina. E o Inter contra o Palestino no Chile ou contra o Tajeres em Córdoba, na Argentina também. 8 dias, Boaz, é uma semana praticamente. Vamos lá, uma semaninha antes vão curtir o carnaval aí. É isso. A gente vai indo embora. Vamos levantar, Boaz? Vamos lá? Vamos lá, pega a bola, que agora acabou o nosso jogo. Acabou, tá, vem aí o